Bem, então, vamos falar sobre além do teste T, né, que é o teste que a gente faz quando você quer realizar alguma hipótese sobre um único parâmetro, ou então sobre vários parâmetros, mas são várias hipóteses diferentes, uma para cada parâmetro, você realiza o teste T. Mas quando você tem alguma pergunta, alguma hipótese sobre um conjunto que envolve um conjunto de parâmetros beta, então você usa o teste F, tá? Então o teste F ele é mais difícil de entender como é que funciona na teoria, tá? Mas na prática, graças a Deus, o software faz tudo, tá? Então, no caso, o importante é só interpretar. E também é importante entender qual é a relação entre o teste F e vários testes T simultâneos, tá? Que eu vou falar logo em seguida, tá? Então, quando queremos realizar um teste múltiplo do tipo R beta igual a R, onde R é uma matriz por K primeiramente devemos resolver o seguinte problema: minimizar isso daqui sujeito a RB igual a R, tá? Então vamos entender o que o computador vai fazer, né? Para você achar o estimador OLS, né, o estimador de mínimos quadrados, você minimiza essa função aqui, foi o que a gente viu na aula passada, certo? É tipo uma parábola em várias variáveis, digamos, seria isso. Para você realizar um teste do tipo RB igual a R, o que quer dizer esse RB igual a R? Então, por exemplo, vamos colocar mais uma página para entender melhor. Exemplo. Digamos que você tem K igual a 3 parâmetros, que é o beta 1, o beta 2, o beta 3. Aí você vai realizar um teste do tipo R beta igual a R. O que isso aqui, como é que você traduz isso daqui? R é uma matriz, sei lá, digamos 3 por 3. Então você, por exemplo, se você pega aqui matriz 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3 e multiplica por essa matriz aqui, ó, beta 1, beta 2, beta 3. Como é que você multiplica duas matrizes desse tipo? É linha, coluna. Então você vai multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Se tem uma coluna, então é essa aqui mesmo. Vai ser o quê? Beta 1 vezes 1 mais beta 2 vezes 0 mais beta 3 vezes 1. Vai dar beta 1 mais beta 3. Certo? Se você pegar essa linha e multiplica por essa, vai dar beta 2. Se você multiplicar essa linha por essa coluna, vai dar o quê? Beta 1 mais 3 beta 3. Certo? E aí, o teste é o seguinte, o teste aqui no caso, se digamos que suponha
que o R, tá, seja uma matriz do tipo 0, 0, 2, tá? 0, tá assim, 0, 1, 1, 2. Que teste é esse? É o teste para saber se o beta 1 mais beta 3 igual a 0, para saber se o beta 2 igual a 1 e para saber se o beta 1 mais 3 beta 3 é igual a 2 simultaneamente. Então você está fazendo 3 testes simultâneos, que a soma desses dois parâmetros é 0, que esse parâmetro é 1 e que a soma desse parâmetro mais 3 vezes esse parâmetro é igual a 2. Tá certo? Você está realizando esses 3 testes simultâneos. Tá bom? Um outro exemplo. Esse exemplo a gente vai ver na próxima aula, tá? Digamos que você tem 3 parâmetros aqui, ó, beta 1, beta 2, beta 3, e você quer realizar o teste. Você quer se perguntar se beta 1 mais beta 2 mais beta 3 é igual a 1, certo? Esse é o teu teste, tua hipótese, que a soma desses coeficientes dá 1 por algum motivo. Que teste você tem que realizar? Você tem que construir uma matriz, tá? Aqui você tem quantas equações? Uma. Esse Rzinho aqui, ó, cadê? Esse Rzinho que eu coloquei, ó, ele é uma matriz com algumas equações, tá? Com alguns valores, né? O número de valores dele é o número de equações que você quer testar. Então, por exemplo, aqui nesse caso eram 3 equações que você queria testar simultaneamente. Então você precisava que esse R tivesse dimensão 3. Cada dimensão, 1 para cada equação. E a quantidade de equações está relacionada ao número de linhas ou ao número de colunas? Sim, sim. A quantidade de equações é igual ao número de linhas dessa matriz R, que é igual ao número de linhas também dessa matriz R grande aqui. Tá certo? Então o número de linhas, tá? Então eu vou até escrever isso aqui. Esse Rzinho aqui, certo? Esse número de R é igual ao número de equações simultâneas que serão testadas, tá? Então, ó, se você quiser fazer perguntas sobre uma equação, uma coisa, uma linha, se forem 2 equações, 2 linhas, assim sucessivamente. Nesse primeiro exemplo eram 3 equações, então você precisava de 3 linhas para descrever. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo 2, é só uma única equação, então você só precisa de uma única linha, certo? E aí você tem que pensar numa matriz R que multiplicada por esse dá 1. Então essa matriz Rzão, essa matriz vem aqui, ó, é a matriz 1, 1, 1, certo? Então, se você pegar, e o Rzinho quem é? O Rzinho é a matriz, só tem uma entrada 1. Então quando você faz Rzão beta igual a Rzinho, isso aqui pode ser pensado como sendo 1, 1, 1, certo? Beta 1, beta 2, beta 3, isso aqui igual a 1. Então quando você pegar essa linha multiplicar por essa coluna, vai ser o quê? Beta 1 mais beta 2 mais beta 3 igual a 1. Por que isso é importante? Porque a maioria dos softwares só entende a matriz. Você tem que dar a matriz R e tem que dar a matriz Rzinho para você computar o seu teste de hipótese. Tá? Então é importante que você entenda a álgebra matricial para colocar no software, entendeu? Porque quando você vai formular a sua hipótese, a equação que você vai testar, você não formula em termos de matriz, né? Você formula uma equação, tipo a beta 1 mais beta 2 mais beta 3 igual a 1. Aí você tem que pensar em uma matriz R grande e uma matriz Rzinho pequeno que vai traduzir exatamente aquela equação, aquele sistema de equações. Tá certo? Geralmente é fácil, tá? É quase intuitivo. Por exemplo, vamos supor que você quer testar essa equação bem aqui. Beta 1 mais beta 2 mais beta 3
igual a 5. Quem seria o R grande e quem seria o R pequeno? O R grande seria É só você ver os coeficientes. É 1, 2, 3, você olha os coeficientes. E o Rzinho pequeno? 5. Fazer mais um. Ó. Digamos que você queira agora testar, não uma equação, mas duas. Beta 1 mais beta 2 igual a 2. E beta 1 mais 3 beta 3 igual a 5. Quem seria o R grande? É só você olhar para os coeficientes, né? Primeira linha. 1, 1. Aí depois, aqui. 1, 3. E o Rzinho pequeno? 2, 5. Certo? Então é só você escrever os coeficientes aqui. Tá certo? Então esse passo é importante na hora de você fazer a sua hipótese, transformar a sua equação hipótese para alguma coisa que o computador consiga entender. Tá certo? Porque ele não vai, se você colocar simplesmente a equação lá, ele não entende. Você precisa reescrever em coisas de matrizes para ele poder entender o que vai ser testado. Tá certo? Tudo bem até aí? Então o primeiro passo é reescrever as suas equações que você vai testar em formato matricial. Tá? Então isso você faz, certo? E agora, o que o computador vai fazer? O computador vai minimizar aquela mesma função como é que é? Dos mínimos quadrados ordinários, só que não vai ser sobre todo o domínio, certo? Vai ser sujeito ao quando os parâmetros beta satisfazem essa relação que você quer testar, tá certo? Então, é como se fosse assim. Vou dar só a intuição do que está acontecendo. No primeiro caso, quando você tinha você queria estimar o parâmetro beta, você tinha lá uma função, certo? Aí você estimava o mínimo dela, certo? Aí você achava aqui o beta chapéu OLS. Agora você está com a mesma função, certo? Só que você está com o seu domínio, a mesma função aqui, ó. Só que seu domínio está restrito, tá? Seu domínio aqui é apenas os betas que satisfazem a equação R beta igual a Rzinho. Aí aqui dentro dessa restrição, o novo parâmetro estimado não necessariamente é o parâmetro estimado anterior, porque você está com a restrição de possíveis parâmetros que você quer escolher, tá certo? Então você vai testar, você já vai minimizar a soma dos quadrados resíduos, não em todos os possíveis valores de beta, mas só nos possíveis valores de beta que satisfazem as suas restrições, as suas hipóteses, tá certo? Então, o que o computador faz, o segundo passo, tá? Computador, o software, tá? O software minimiza a soma dos quadrados dos resíduos buscando, tá? Mas é mais fácil assim, tá? Buscando apenas valores de estimativa para os parâmetros beta, né? Tais que satisfaz são as condições serão testadas, tá? Então
Então, você só vai testar os valores, os parâmetros betas que satisfazem as condições que vão ser testadas, que em termos gerais a gente escreve dessa forma. Então, se por exemplo, se a tua restrição for beta 1 mais beta 2 mais beta 3 igual a 1, por exemplo, ele só vai procurar estimadores beta 1, beta 2, beta 3, chapéu, que também satisfazem essa relação. Então, ele vai procurar o melhor estimador que satisfaz essa restrição bem aqui. O melhor valor, a melhor estimativa que satisfaz essa coisa aqui, tá certo? Quando ele for buscar esse menor estimador, ele vai selecionar apenas as observações que satisfazem apenas as que satisfazem. Aí as outras ele ignora. As que não satisfazem ele ignora. E tudo isso que a gente está procurando é para tentar procurar aquela melhor reta que satisfaz a... De certa forma a melhor reta satisfaz, só que agora com algumas restrições, entendeu? Então, esse novo problema, né, essa nova reta, ela não vai ser tão perfeita quanto a anterior, porque você está colocando restrição. Você não está deixando qualquer reta, é só algumas retas específicas que você está buscando, entendeu? E aí vai procurar, então necessariamente o que vai acontecer? Aqui você vai achar o novo parâmetro beta, tá? Quem vai chamar beta chapéu R. R de quê? De restrito, certo? São os parâmetros, é o estimador restrito. Tem essa coisa aí, certo? Deixa eu... Ao encontrar esses valores aí, a solução, mas tem-se um novo R ao quadrado ou não? Sim, não. Não é que tem um novo R ao quadrado. Essa parte aqui. Então, esses parâmetros aqui, o computador acha, mas ele não te diz, certo? A não ser que você esteja trabalhando, por exemplo, no software, que você consegue manipular, e você pede esse valor para eles, tá? Mas esse valor aqui não tem grande significância não, certo? Ele é só um primeiro valor de ajuste, tá? Para o que vem logo a seguida, certo? Vou te dizer o que os softwares geralmente reportam, tá? Então, só dizendo o caminho, o que ele faz até chegar no valor que ele realmente te reporta, tá? Então, você vai ter esse parâmetro, esse beta chapéu restrito aqui. Então, você vai ter o que? A soma dos quadrados dos resíduos restritos, tá? Vai ser diferente, obviamente, da soma dos quadrados dos resíduos não restritos, que é o primeiro. Certo? Então aqui, o que significa isso daqui, né? Isso daqui é a soma dos quadrados dos resíduos restritos, tá? A soma dos quadrados, pode dizer. Esse conceito aí de soma dos quadrados, dos resíduos? Se eu poderia lembrar esse... Ah, sim. Vamos lá. Vamos voltar lá para o começo. Tá. Você tem o seguinte, né? Esse aqui é a tua equação de regressão, né? A equação de regressão. Então a gente não sabe o epsilon, consequentemente não sabe o beta. O que a gente faz? A gente estima o beta, que é o beta chapéu, e acha o quê? Acha a estimador dos erros, que é o epsilon chapéu. Tá aqui essa formulinha. Essa formulinha você trocou os normais pelo chapéu. Aí você joga para lá, joga para cá e acha o quê? Acha os resíduos estimados, certo? A soma dos quadrados dos resíduos é pegar todos esses valores aqui e elevar ao quadrado e somar, certo? Que vai dar essa partezinha aqui, ó, lá do Teorema de Pitágoras, quando você vai achar o R ao quadrado, que é o mesmo valor que você utiliza aqui, ó, para calcular o estimador S ao quadrado do sigma ao quadrado. Aqui você utiliza a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, você pega o primeiro erro
estimado ao quadrado, segundo erro estimado ao quadrado, soma até com o último erro ao quadrado estimado. Você tem um erro para cada observação. Aí você pega a soma dos estimados, certo? Esse aqui é a soma dos resíduos a soma dos quadrados dos resíduos, tá certo? Ok. E aí, da mesma forma, né? Aqui, se você tem um beta chapéu restrito, você também vai ter um epsilon chapéu restrito. Então você vai ter uma soma dos quadrados resíduos restritos. Tá? Da mesma forma, você refaz tudo aquilo, só que pegando, em vez de pegar o beta chapéu LS, tu pega o beta chapéu E restrito. Aí você faz toda a conta de novo. Então, ó, quem vocês acham que vai ser maior? A soma dos quadrados restritos, que é essa nova, ou a soma dos quadrados dos resíduos não restritos, que é a anterior? Os não restritos. Quem vai ser maior, restritos ou não restritos? Não restritos. Os restritos vão ser maior. Por quê? Porque aqui você está restringindo mais. Imagina que você é o seguinte, vamos lá, você tá minimizando a função, certo? Certo. Quando você não coloca nenhuma restrição, você com certeza acha o menor valor da função. Mas se você coloca ela restrita aqui nesse intervalo, o mínimo dela dentro desse intervalo vai ser o quê? Vai ser esse daqui. Tá bom? Então, a soma dos quadrados dos resíduos é exatamente o mínimo daquela função. Certo? Ah, certo. É porque quando o senhor falou maior, eu pensei que seria no sentido de mais quantidade, não de um valor. Não, é o valor mesmo. Porque esse aqui é um número, né? Isso aqui sim. se traduz em um número. Certo. Não, tudo bem. Eu acho que não foi claro o suficiente. Então, esse cara aqui, o restrito é um número. A soma dos quadrados resíduos não restritos, tá? Que a gente chama, nesse momento a gente chama, só para não confundir, de RSU, certo? De unrestrictable, certo? Em inglês, certo? Ele tem que ser, sempre vai ser menor que igual a soma dos quadrados resíduos restritos, tá? Porque você está colocando mais restrição, então o mínimo da tua função não necessariamente vai ser atingido aqui. Aqui é atingido com certeza, aqui não, tá certo? Não, peraí, não, é o contrário. Aqui é certamente atingido porque não está restrito. Aqui não necessariamente é atingido porque está restrito, tá certo? E aí o que é o teste F, né? O teste F, eu vou apagar esse negócio aqui, não sai de nada. Então, ó, o que é o teste F? Para calcular o teste F, você vai calcular o seguinte valor. Então, esse aqui é o valor do teste, certo? Não é que você vai calcular, né? O software vai calcular, tá? Mas no dia que alguém foi programar o software, a pessoa ensinou o computador a calcular tudo isso, né? Então ela colocou todas essas formas que eu estou colocando para vocês, ela de certa forma colocou dentro do software para o software poder calcular, tá certo? Então, ó, SSR menos SSRU, então essa parte de cima aqui vai dar um número maior que igual a zero, né? Porque esse aqui é sempre maior que igual a isso, tá? Pega esse valor aqui dividido pelo número de equações. Então isso aqui como é que você traduz isso aqui? Número de equações, tá certo? Dividido por SSRU dividido por N menos K, tá? Então isso daqui segue uma distribuição do tipo F. Vocês estudaram isso lá não é porque não chegaram multivalado. Então, entenda que o F é um tipo específico de distribuição, tá? É uma espécie de t-student generalizada. Então, t-student sempre mede o grau de liberdade, né? T-student com 28 graus de liberdade, com 58 graus de liberdade e por aí vai. A estatística F, ela tem 2 graus de liberdade, tá? Ela tem 2 parâmetros. Então isso aqui você tem um teste F com distribuição F, em que tem número de equações, grau de liberdade 1, e N menos K é o segundo grau de liberdade, tá? Então isso aqui é o segundo grau
de liberdade. E esse daqui é o primeiro grau de liberdade. Tá certo? Então, você vai usar essa estatística aqui, é o computador que usa essa estatística, tá bom? Então, o que o computador reporta para ti é esse valor bem aqui. Esse negócio bem grandão aqui. Aquele valor que aparece na estatística F é esse valor aqui. E como é que ele calculou? Ele pegou a soma dos quadrados resíduos restritos menos a soma dos quadrados resíduos não restritos, dividiu pelo número de equações, dividiu pela soma dos quadrados resíduos não restritos, dividiu por n menos k. Aquele valor que aparece no F é o valor que é reportado, tá certo? Mas em geral, é claro que se você muda as suas equações, você muda o seu teste F, tá certo? Porque dependendo das equações que você utiliza, você muda a sua equação, né? Ó, você muda. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Travou a coisa. Espera aí.